Luke Skywalker, burro. Anakin, também. Harry Potter e Percy Jackson, dois leigos. Dipper e Mabel, ignorantes. E se você se identifica com algum deles, tem uma má notícia pra você. Naruto, Shinji, Ash, burro, burro, burro. Light Yagami. Calma aí, o Light Yagami, o gênio do mal, Kira em pessoa, é ele que você tá chamando de burro? Exatamente. Igualzinho a você. Mas calma, eu prometo que eu vou explicar em detalhes o que eu estou querendo dizer. E mais, vou explicar para você as vantagens e desvantagens de ter um protagonista com capacidades cognitivas reduzidas. E quando o protagonista é realmente inteligente. Oi, sou eu. Quase, literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em livros, séries, animes, jogos e até na sua prova do Enem. Então deixa um like e se inscreve no canal para não ser burro que nem certos protagonistas. Ou quase. Já faz algum tempo que eu não faço vídeo sobre conceitos de teoria literária aqui no canal. Então hoje eu decidi falar de um que explica o porquê o Luke não sabe o que é a força e porquê o Naruto tem tanta dificuldade em usar o chakra dele no começo do anime. Esse conceito é chamado de substituto da audiência, e é muito usado especialmente em histórias de fantasia, embora não apenas. Mas calma que eu estou me adiantando. Imagina que você tem uma história para contar, mas o mundo é muito diferente, complexo, cheio de regras, com um sistema de magia repleto de detalhes, ou um mundo pós-apocalíptico com novas tecnologias, ou uma realidade paralela com tramas políticas, com vários fatos importantes e uma longa história pregressa que justifica todos os fatos que nós vamos ver na narrativa em si. Como você passa tudo isso para o espectador sem parecer que ele está lendo um PowerPoint infinito? Como fazer toda a construção de mundo, todas as regras, todos os sistemas de magia serem explicados na história de forma orgânica? Você cria um personagem que não sabe de nada. Esse personagem é o substituto da audiência. Em vez de você explicar para o espectador todos os detalhes do que está acontecendo, você faz alguém explicar para o personagem, de modo que quem está acompanhando a história pega a explicação por tabela. Isso funciona especialmente bem em obras como Harry Potter ou Jujutsu Kaisen, em que o personagem não está familiarizado com o mundo mágico que a gente vai acompanhar. Então faz todo sentido ter alguém explicando para ele como as coisas funcionam. É Leviosa e não Leviosa. Mas quase. E aquele papo de que é melhor mostrar do que contar, que todo mundo fala que é uma regra para um bom roteiro? Isso também se aplica ao substituto da audiência, meu quase amigo. Porque também é através desse personagem que a gente vai ver as coisas acontecendo. E ocasionalmente vai ver ele entendendo como as coisas funcionam. Tipo quando a gente vê a Alice comendo e bebendo as coisas para mudar de tamanho. E vai aprendendo como as regras do País das Maravilhas funcionam. Mas nem só de mundos mágicos e tecnológicos vive o substituto da audiência. Ele se apresenta até onde você menos espera. Em O Diabo Veste Prada, a Andrea é justamente o substituto da audiência para pessoas que não entendem nada de moda e ainda usam pochete e coque samurai. É pela perspectiva da Andrea que a gente entra nesse mundo achando que tudo aquilo são apenas futilidades, para depois ouvir o discurso da Miranda Priestley, explicando o porquê a moda é uma indústria importante que movimenta bilhões de dólares, seja para quem está comprando cinto da Supreme ou camiseta em brechó. E esse diálogo só acontece porque a Andrea é burra também. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. E eu sei que isso não é exatamente burrice, é só uma falta de informação. Entra na piada comigo, por favor. Ok, quase. Então é isso? Todo personagem principal é burro? Não. Muito pelo contrário, meu quase amigo. Mas é muito comum que quando o personagem principal não é um completo imbecil, ele vai andar acompanhado de alguém que é. Aliás, é dessa ideia que surgiu um dos substitutos da audiência mais famosos de todos os tempos. O Dr. John Watson existe nas histórias do Sherlock Holmes justamente para que o detetive tenha alguém para quem explicar as coisas. Afinal, as histórias iam ser muito menos interessantes se o Sherlock simplesmente chegasse numa cena, fizesse todas as bizarrices dele e depois fosse embora sem o leitor ou o espectador entender o que ele fez. E as revelações seriam bem menos impressionantes se a gente acompanhasse as coisas pelo olhar do Sherlock o tempo todo. A função do Watson é fazer as perguntas que a gente gostaria de fazer para o Sherlock,
como quem é o assassino, como você sabia o que tinha acontecido, e quer dividir um apartamento no centro da cidade? Mas o Sherlock não tem a exclusividade de ser um protagonista inteligente. A Frieren é uma maga experiente e está sempre explicando as coisas para Fern ou para o Stark. O Din Djarin está sempre explicando as coisas para o Grogu ou para algum personagem secundário. E basicamente qualquer história de detetive tem um personagem que fica do lado do investigador só para ele ter para quem explicar o que está acontecendo. Até o Kira tem o Ryuko para quem ele fica explicando as coisas. E eu sei que eu disse que o Light é burro, mas se você for ver no começo da história, é o Ryuko que fica explicando as coisas para ele, porque ele não entende nada do Death Note, porque ele é burro. Então é isso? Toda história tem um personagem que não sabe de nada para quem o mundo é explicado de modo que a audiência entenda o que está acontecendo? É claro que não. Existe uma série de obras que a gente não tem um personagem completamente desinformado. Avatar, o último dobrador de ar, é um bom exemplo disso. Nessa história, a gente tem personagens com informações diferentes a respeito do mundo, de modo que cada um deles compartilha o que sabe com os outros. E assim vai demonstrando a construção do mundo de modo orgânico. O Aang sabe sobre as dobras, já que ele teve um treinamento sobre isso desde cedo, e tem várias informações sobre o que é ser o Avatar, enquanto a Katara e o Sokka sabem de coisas atuais, como a guerra que aconteceu enquanto Aang estava brincando de Capitão América. John Wick é outro exemplo de uma obra que não tem exatamente um substituto da audiência. A gente vai pegando as informações daquele mundo de assassinos aos poucos, conforme elas vão sendo relevantes no decorrer da história. Primeiro a gente vê a máfia russa, depois a gente vê o John cheio de armas escondidas em casa, vê as tatuagens dele, ouve falar que um dia ele fez parte daquela associação, vê o hotel, as moedas, etc, etc. O que a gente precisa saber sobre o mundo de John Wick vai sendo apresentado aos poucos, conforme se faz necessário na história. Em Demolidor e Demolidor Renascido também não tem exatamente um substituto da audiência, porque a gente acompanha tudo pelos olhos do Matt Murdock. Não exatamente, mas você entendeu o que eu quis dizer. Todas as explicações vêm pela perspectiva do Matt, e embora a gente tenha personagens como a Claire, a Karen e o Fogg, para quem ocasionalmente o Demolidor explica algo sobre ele ou sobre a trama, isso geralmente só aparece como forma de verbalizar algo que a gente já havia sido apresentado anteriormente de outra forma. Por exemplo, desde o início fica óbvio que o Matt tem algum tipo de capacidade de saber o que está ao redor dele, embora ele seja realmente cego. E mesmo assim ele explica para os outros personagens como funcionam os poderes dele. Então, embora a gente possa dizer que isso seria um substituto da audiência em algum nível, esses momentos são pontuais na história, mas também existem histórias em que praticamente todo mundo nela é um substituto da audiência. Em séries com muito mistério, em que existe uma grande verdade a ser revelada, é comum que a gente veja todos os personagens como substitutos da audiência, ou pelo menos a maioria dos personagens. Na série Lost, a gente tem todo um elenco de personagens que sobrevivem a uma queda de avião e param numa ilha em que várias coisas estranhas acontecem. Ninguém sabe o que é aquilo de verdade e os personagens ficam o tempo todo confusos, igualzinho a quem está assistindo. A função de ter esses personagens perdidos e sem direção é trazer essa mesma sensação ao público, de modo que a gente se envolva no mistério. É a mesma coisa que acontece no Incrível Circo Digital, em que os personagens ficam tão perdidos quanto nós, teorizando de maneira completamente errada sobre o que é aquele lugar, qual o futuro deles e como eles podem sair dali. É justamente para isso que a gente tem tantos personagens que não sabem das coisas, para poder criar a sensação de catarse, quando vemos que o herói aprendeu algo novo sobre o mundo, quando as regras estabelecidas são aplicadas, e quando os mistérios são resolvidos. Esse sentimento só é possível porque esses personagens são burros, igual a gente. Não, iguais a gente. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E se você curtiu esse comentário, deixa um vídeo dizendo qual o personagem mais burro na sua opinião, que nós já vamos ser quase amigos. Como você é burro,